Senhoras e senhores, queridos alunos, queridas alunas, prazer estar mais uma vez aqui de volta com vocês. Para os que ainda não me conhecem, João Paulo Cachate, sou professor aqui de Direito Administrativo do Alagoas Cursos. Eu também atuo como analista do Ministério Público da União, com especialidade em Direito, dou pareceres jurídicos lá no Ministério Público Federal. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a minha atuação aqui enquanto professor e minha atuação lá no Ministério Público Federal como assessor-chefe da Procuradoria da República tem tudo a ver com a temática que nós vamos abordar hoje aqui para vocês. A nossa conversa de hoje vai girar em torno do projeto de lei 4330, que é a famosa nova lei da terceirização, e ela tem assombrado muitos concurseiros. Então vou mostrar para vocês aí na tela o nosso objeto da nossa conversa. Então nós vamos conversar sobre a nova lei de terceirização. Será o fim dos concursos públicos? Muitos alunos têm me perguntado, vem para mim. Muitos alunos têm perguntado, ligado aqui para Alagoas Cursos, assombrados, achando que com esta nova lei vai acabar os concursos públicos no Brasil. Eu vou te demonstrar do porquê que isso é uma falácia, isso é para assustar você, estão querendo tocar o terror, isso é teoria da conspiração. Concurso público não vai acabar no Brasil, nem agora, nem depois. Só se mudarem a atual Constituição da República Federativa do Brasil. Então fiquem tranquilos, eu vou conversar com vocês sobre o que é terceirização, sobre o que esse projeto quer, para você ver que realmente os concursos irão continuar e que você não deve parar de estudar e continuar firme nos estudos para os concursos que ainda virão. Ok? Então vamos lá, vamos começar aí sobre essa lei, esse projeto de lei 4330. Primeira coisa que nós vamos responder para vocês é o que é terceirização. Depois nós vamos ver o atual alcance dessa terceirização, se ela existe na administração pública. Ok? Então vamos lá. O que é terceirização? Vem para mim. Terceirização hoje existe no Brasil. Ela consiste em eu pegar uma empresa e a atividade fim dela e envidar esforços para que essa atividade principal da empresa seja o meu foco. Mas uma empresa também tem uma atividade meio. E essa atividade meio é de só menos importância para a empresa. Então ela pega essa atividade meio, como limpeza, cooperagem, e para essa atividade meio, ela terceiriza o serviço, coloca uma terceira empresa na jogada. Então, quando se terceiriza a atividade meio de um determinado serviço, de algo da empresa, esta empresa envida esforços naquilo que é principal, que a gente chama de atividade fim. Então, isso é terceirização, é colocar uma nova empresa para a atividade meio. Como eu disse, o atual alcance dessa terceirização, que já existe no Brasil, então esse projeto de lei ele está trazendo algo a mais. A terceirização existe no Brasil, o atual alcance dela envolve vigilância, cooperagem, envolve serviço de transportes, envolve muitas vezes tecnologia, como, por exemplo, informática, recepção, reprografia, telecomunicações. Então, são alguns ramos em que é possível a terceirização, ok? Então, esses são. O que é terceirização foi mencionado para você. Ela existe no Brasil. O atual alcance também nós vimos. E ela já existe no Brasil, tem diversas normatizações que dizem o que é terceirização. Então, nós temos a própria Lei 8.666, em um dos dispositivos lá permite a terceirização. Nós temos o Decreto-Lei 200, que também permite em um dos trechos, a execução indireta, a terceirização da atividade meio, do que não é importante para a administração pública. Também há a terceirização, uma instrução normativa número 2, regulamentando a terceirização. Existe um decreto específico da Presidência da República, também regulamentando a terceirização. Então, hoje não há lei no Brasil sobre terceirização. O que há são dispositivos esparsos, um decreto, uma instrução normativa, um trecho de uma lei. Ela existe para atividade meio, cooperagem, vigilância, jardinagem. Para essas atividades é possível fazer uma licitação e escolher uma empresa que prestará esse serviço. Então eu não estou contratando pessoas, eu estou contratando serviço. Isso já ocorre no Brasil. E o que é que esse projeto de lei quer? Vamos para a tela. Então, respondido aí o que é terceirização, o atual alcance dela, ela existe no Brasil. Nós vamos agora
verificar o que este projeto de lei está querendo. Nós vimos aí a quarta pergunta, quais são os serviços que podem ser terceirizados? Já mencionei para vocês, cooperagem, transporte, vigilância, limpeza, recepção, reprografia, isso é possível. Agora, o que é que este projeto de lei ele está querendo? Vem para mim. Basicamente, este PL, que é o 4330, ele está querendo ampliar a terceirização da atividade meio para a atividade fim da empresa. Então, isso é que está gerando polêmica. Ou seja, além de eu terceirizar a atividade meio, de só menos importância, eu posso terceirizar a finalidade principal de uma empresa. Então, basicamente, não teria uma empresa física, eu poderia ter uma empresa apenas ficticiamente falando, e todo o meu rol está terceirizado para diversas pessoas. Isto é que o projeto de lei quer. Terceirizar tanto a atividade fim quanto a atividade meio. Eu vou colocar o projeto de lei na tela para você. Vamos lá? Então veja, este é o projeto de lei. Olha o que ele dispõe. Dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. Veja o artigo 1º. Esta lei regulamenta o contrato de prestação de serviços e as relações de trabalho dele decorrentes. Quando o prestador for sociedade empresária que contrata empregados ou subcontrate outra empresa para execução do serviço. Vem para mim. Eu analisando este PL 4330, em momento nenhum do projeto original falava de administração pública. Só para você ter uma ideia, ele surgiu em 2004. Ele já tem mais ou menos 240 emendas neste projeto de lei. Tem outros 7 projetos de lei sobre terceirização anexados neste projeto. Então, o assunto é extremamente complexo. Ele surgiu, veio à tona em 2014, 2015. Até o momento ninguém falava nele porque não ia mexer em nada. Agora, quando começaram a apresentar emendas atingindo a administração pública, aí foi um escarcéu completo. Eu vou colocar na tela 2 emendas que poderiam afetar os concursos públicos. Vamos lá. Esse é o projeto de lei original. Não tem nada dizendo sobre a administração pública. Vejam uma emenda que foi proposta. Primeiro, olha a emenda. O cara fez à mão durante um plenário e disse, inclua-se onde couber. Repare que negócio primoroso para não dizer o contrário. Inclua-se onde couber, em qualquer espaço aí do PL. O seguinte artigo. O disposto nessa lei aplica-se às empresas privadas. Isso é o óbvio. Deveria se aplicar às empresas privadas e só a elas. Agora ele coloca empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, administração pública direta, fundos especiais, autarquias e fundações públicas. Vem para mim. Ele abraçou todo mundo da administração pública direta e indireta, de qualquer das esferas, nesta emenda. E aí começou o escarcéu, e aí começou as críticas, porque existem alguns argumentos jurídicos completamente contrários a isso. Como uma intenção de tentar salvar esse grave erro, apresentou-se uma segunda emenda. Vamos a ela. Essa aqui foi um completo absurdo jurídico. Para tentar consertar, apresentaram esta proposição aqui. Ó. O que me interessa é o parágrafo 1º. Veja, o disposto nesta lei aplica-se às empresas privadas, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, já reduziu o espectro de alcance. Vem para mim. Então, antes queria abranger a administração pública direta e indireta. Todo mundo, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Apresentou-se uma segunda emenda. Vamos tentar consertar. Só vai abranger agora empresa pública e sociedade de economia mista, que são entes de direito privado. Então, reduziu o aspecto e o espectro, mas continuou com vícios e ferindo princípios aplicáveis ao concurso público. Eu não posso e não devo terceirizar a atividade fim da administração pública, porque isso viola uma série de dispositivos constitucionais. Então, essas ideias que foram geradas e essas emendas causaram furdunço e estão afetando você, que está achando que concurso não vai existir mais. Então, isso aí é um absurdo jurídico e eu vou lhe demonstrar o porquê. Vamos na tela. Então, o que é que esse PL quer? Eu já disse.
A quem ele se aplica? Eu conversei com vocês, as empresas privadas, e ele ampliou para toda a administração pública, depois reduziu para empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí a grande pergunta é, será que pode mesmo estender essa terceirização da atividade fim para a administração pública? E aí eu começo mostrando para você a Constituição Federal. Claramente esse projeto afronta o artigo 37. Vamos a ele. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, que envolve executivo, legislativo e judiciário. Aqui envolve autarquias como INSS, fundações públicas como a FUNASA, empresas públicas como o Infraero, Correios, Sociedade de Economia Mista como o Banco do Brasil, Petrobras, todo mundo obedecerão a uma série de princípios. E obedecerá o que está no inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público. Então vem para mim. Esse dispositivo desse projeto de lei é claramente inconstitucional. Concurso público sempre haverá, a não ser que mude a Constituição. Chame uma nova Assembleia Constituinte para mudar a Constituição. Mas, por hora, este projeto de lei não pode estender para atividade fim o que é que ele está querendo. Pegar a empresa pública, sociedade de economia mista e terceirizar para atividade fim. Isso não é possível. Isso viola o princípio dos concursos públicos. Então, fiquem calmos. Esse dispositivo, se passar, claramente é inconstitucional. Não vai deixar de haver concursos. Só pode ter terceirização na atividade meio, como hoje já existe. Então, violaria esse dispositivo da Constituição. Vamos mais. Veja o que a jurisprudência entende. Uma súmula recente do Supremo Tribunal Federal. Veja aí, eu coloquei Diário Oficial de 17 de abril. Súmula vinculante. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Vem para mim. O que essa súmula está querendo dizer é que, para eu acessar um cargo ou até mesmo emprego, eu tenho que ter concurso público. E esse cargo e emprego é atividade fim da administração. Como é que eu vou passar isso para uma outra empresa? Isso é claramente inconstitucional. Súmula vinculante demonstra isso também. Tem uma súmula do TST na tela. Então tem essa súmula 331, essa parte 2 e 3 da súmula. Depois você pode dar uma olhada com calma. Tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaquei duas. Veja o que diz a primeira. É nula a contratação de pessoal pela administração pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público. Veja o que diz a ação direta de inconstitucionalidade embaixo. Desde a Constituição Federal de 88, por força do seu artigo 37, inciso 2º, que eu mencionei para vocês, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Então, só não terá concurso público nas hipóteses expressamente previstas na própria Constituição. Terceirização não é uma delas. Coloquei argumento da Constituição, súmula vinculante, argumento jurisprudencial e o que é que a doutrina fala? Você conhece William Douglas? É um dos grandes mestres em concurso público. Ele deu uma entrevista e disse: concurso público sempre haverá. Terceirização viola o princípio do concurso público. Então tem doutrina a favor, tem jurisprudência, tem entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem a Constituição. O que é que eu quero dizer com isso? Na tela. Tá? Tem a jurisprudência aí. Qual o resumo dessa conversa toda para a gente deixar vocês mais tranquilos? Vem para mim. Primeiro, esse PL ainda está em discussão. Extremamente complexo. A gente não pode dizer se essas emendas passarão. Então, por hora, concurso vai haver normalmente. Se essa emenda passar, o Supremo Tribunal Federal certamente será acionado via ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, alguém vai propor. Com certeza, essa ação direta de inconstitucionalidade vai ser julgada procedente. E eles vão derrubar esse dispositivo dizendo que ele é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal é a favor de concursos públicos. Descansem seus corações. Esse é um dos argumentos. Tem outros, tá? Tem outros. Veja só, esse PL não pode se aplicar ao governo. Atividade fim do governo não pode ser terceirizada.
O PL falava de administração pública direta e indireta. Então, mesmo que passe esse PL, ele não vai atingir, mesmo que passasse, ele não vai atingir. Ministério Público continuará tendo concurso normalmente. Tribunal de Contas não estava no PL, não está. Concurso normalmente. Poder Legislativo não está. Concurso normalmente. Então tem vários ramos que mesmo que passasse esse PL, não iria afetar. Ele tentou restringir a administração pública direta e indireta. Então, essas outras pessoas, Defensoria Pública vai ter concurso, Ministério Público vai ter concurso, Tribunal de Contas vai ter concurso, Poder Legislativo vai ter concurso. Então eu pergunto, por que eles querem terceirizar a administração pública? Porque eles, deputados, não terceirizam o serviço deles. Sai de lá e bota outra pessoa. Vai terceirizar a atividade fim do Poder Legislativo? Não é um absurdo? Pegar o papel do deputado e terceirizar para uma terceira pessoa? Não é um absurdo? E por que ele quer terceirizar a atividade fim da administração pública? É absurdo também. Vai terceirizar o Ministério Público, a atividade fim dele? Isso é uma aberração jurídica. Descansem os seus corações. Vai continuar tendo concurso. Eu, se fosse você, não estava nem assistindo esse vídeo. Eu já estava estudando, porque esse PL é um fracasso. Você vai precisar estudar, porque vai ter concurso. Descanse. Eu vou dar uma mensagem final para vocês. Bora. Selecionei 2 frases para você dizer, não, eu não acredito em você, João Paulo, eu prefiro acreditar num cara de renome. Então, beleza, tá aí William Douglas. O projeto como estava é claramente inconstitucional. Prestar serviço público na administração pública direta e indireta é para quem faz ou quem fez concurso. Isso é óbvio. Na verdade, as terceirizações violam o princípio do concurso público e mais, moralidade e economicidade. Sempre que se coloca uma empresa no meio de serviços públicos, abre-se a porta para corrupção, troca de favores, contratação de apadrinhados e tudo mais o que de pior existe. Essa inconstitucional agressão ao princípio do concurso deve ser corrigida. E tem mais uma frase do ministro do STF, Luiz Fux, nessa ação direta de inconstitucionalidade 5163. O postulado do concurso público é traduzido na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade. O concurso público é uma forma da administração pública assegurar os princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na concorrência dos candidatos aos cargos públicos. Todos os poderes estão jungidos à observância do preceito, inclusive o executivo. Você quer mais? Você tem argumentos suficientes para descansar e saber que esse PL é um fracasso quanto à administração pública. Ok? Este é meu recado, dizendo para você, continue estudando, o Alagoas Cursos aqui está para isso. Aqui quem faz, aqui quem entra, vence. O Alagoas Cursos nasceu para isso, para te ajudar a vencer nessas jornadas. Então, estamos aí, te encontro presencialmente ou online, aqui nas aulas do Alagoas Cursos. Despeço-me de vocês. Até a próxima. Concurso sempre haverá. Tchau.